Começamos agora uma aula de projeto de vida da segunda série do ensino médio. Ela é um complemento à aula do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, feita no dia 10/6 pela professora Isis. O tema da aula é Superando Desafios e o professor que aqui vos fala é Rodrigo Gergolé. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo isso. Eu vou tentar trazer para vocês aqui um resumo não tão resumido, da aula que foi feita de projeto de vida no Centro de Mídias, relacionado a superar desafios na construção, ou superar os desafios da construção do conhecimento. Essa é a habilidade, né, ou a competência que a gente vai trabalhar. E a gente está falando aí em superar desafios com foco na escola, mas superar desafios em todas as modalidades da vida. Afinal, essa aula de projeto de vida, não a aula de projeto de aula. Então, algumas coisas importantes aí. Primeira coisa é não esquecer de anotar as coisas dessa aula, da aula do Centro de Mídias, que o conteúdo é o mesmo, no diário de vivências que nós já fazemos aí desde sempre. Começando aí a aula, retomando o tema da última aula, que é a equação do sucesso. É uma coisa meio de coaching, pessoalmente. Eu não gosto muito dessa ideia, mas existiu essa equação que é como alcançar o sucesso, quais características ainda... tá errado o texto aí, mas tudo bem. Quais características ainda precisamos desenvolver para obter sucesso e que decisões preciso tomar para me aproximar do sucesso. Então são perguntas que, se você se fizer realmente e profundamente, você vai ver que as respostas podem sim te ajudar em muita coisa, né? Como eu vou fazer para chegar no sucesso? Quais características eu ainda preciso desenvolver para chegar no sucesso? Será que eu ficar bravo o tempo todo, isso não me atrapalha a chegar no sucesso? Ou uma certa preguiça? Existem várias questões que podem te atrapalhar a chegar no sucesso. E que decisões, né, eu preciso tomar para me aproximar desse sucesso? E aí uma coisa importante, cuidado com definição de sucesso. Né, a definição de sucesso vai variar de indivíduo para indivíduo. Eu podia trazer vários filósofos e psicólogos para falar sobre isso, quero dizer, citações deles, mas basicamente sucesso é a gente conseguir chegar na nossa expectativa. Não necessariamente a palavra expectativa, mas alcançar os nossos objetivos. Expectativa também pode ser uma coisa idealizada, impossível, né? Expectativa, por isso esse termo não é legal. Mas sim alcançar os nossos objetivos, os objetivos que a gente traçou pra gente, ou que nos é exigido pela escola ou pela sociedade. Não vamos ser hipócritas, gente. Eu faço só o que eu quero. Não é verdade. A gente tem coisas que são exigidas por várias coisas. Escola, sociedade, mundo. Existem vários lugares que podem exigir. E aí foi colocado aí esse texto aí pra gente, que é da professora Isis, que é o seguinte. Vocês sabem ler, mas vou ler também. Nossa vida apresenta altos e baixos, seja em relação à aprendizagem e ao desempenho nos componentes curriculares, a adequação às regras e às normas que conformam nossa função social, seja a convivência com colegas, professores ou familiares. É importante que saibamos lidar com os obstáculos de modo determinado e com tolerância à frustração. Vamos tomar cuidado com essa ideia aí, tá? A vida nos apresenta altos e baixos, isso é um fato. A gente vai estar sempre lidando com coisas que dão certo, coisas que dão errado, momentos que a gente tá felizaço, momento que a gente tá mal. Então, isso vai alterar um pouco como você vai lidar com as coisas. E aí a gente está falando a relação ao aprendizado, em aprender coisas, não só na escola, e ao seu desempenho nos componentes curriculares, né? Componentes curriculares, português, matemática, arte, geografia, história e assim por diante. Fora isso, a gente ainda precisa lidar com esses altos e baixos na adequação às regras. É um fato, a gente vive em meio a regras. Eu não posso sair na rua nu. É uma regra social.
Ah, você vai ter vergonha e tal. E se eu não tivesse, eu posso? Não posso do mesmo jeito, não posso roubar. São regras. E as normas, né? Que estão aí dentro da nossa função social. A palavra normal, fulano é normal, é que ele corresponde às normas sociais, né? Ao fulano é anormal, quer dizer que ele não corresponde às normas sociais. Por que se falava que o homossexual não era normal? Porque se ainda em alguns lugares se fala, né? Infelizmente. Porque a norma, a regra era homem se casa com mulher, homem trabalha, provém, a mulher fica em casa. Essa era uma norma de uma determinada época que foi mudando. Hoje existem outras normas sociais, né? A partir do momento em que o casamento gay, por exemplo, foi aprovado, a norma social mudou. A família pode ser constituída por duas pessoas do mesmo sexo biológico, né? Mas eu não vou entrar nessa questão tão filosófica assim. Então a gente tem que entrar aí nisso. E isso também ajuda na convivência com os colegas, com os professores e com a nossa família. A gente tem que saber lidar com esses obstáculos. Isso é muito importante. E aí entra a grande coisa que a gente vai falar de tolerância à frustração. Ser tolerante a se frustrar. A vida não é feita só de sucessos, né? No entanto, como é que a gente pode potencializar o seu sucesso? Ou superar quando a gente não consegue sucesso em algo, né? Não é tão complicado assim à primeira vista, mas acaba sendo um pouco mais complicado na prática. Então a gente vai trabalhar basicamente essa competência socioemocional chamada tolerância à frustração, que é basicamente a gente lidar com as frustrações, lidar com o que dá errado, né? A criança, quando ela quer uma coisa no supermercado, ela faz birra. Essa pessoa não tem tolerância à frustração. A partir do momento que ela é frustrada, porque ela não conseguiu alguma coisa, ela vai fazer birra. Quando adultos, a gente também faz birra. Isso é muito, muito verdade. Mas a gente faz birra de outras formas, né? Quanto menos tolerante a gente é à frustração, mais birra a gente faz. Lembrando que a palavra frustração significa não conseguir o que você quer. E esse não conseguir o que você quer pode ser em vários aspectos da sua vida, né? Você quer sair e sua mãe não deixou. É uma frustração. Como é que você vai lidar com essa frustração? Você vai emburrar no quarto? Vai brigar com a sua mãe à toa? O adulto, normalmente, ele desconta, sim, né? Vocês já são quase adultos. Ele desconta essas frustrações na pessoa próxima, inventando como se tivesse um outro motivo que não é aquela frustração. Isso é quem tem baixa tolerância à frustração. E hoje a gente ainda está em isolamento social, os planos que a gente tinha para a nossa vida, para o nosso projeto de vida, a relação com com as nossas famílias, todas essas coisas no momento atual estão propensas para o não sucesso. A gente não vai falar de fracasso, a gente vai falar não sucesso. Então, brigar muito com a família porque está muito tempo junto, ficar achando que os nossos planos para o futuro não vão dar certo. Imagina eu ter uma companhia de teatro e como é que a gente vai apresentar teatro daqui para frente, se as pessoas vão passar um bom tempo evitando sair de casa ou evitando ficar perto de pessoas. O que que é teatro? É uma aglomeração de pessoas. Como é que eu vou lidar com essa frustração que de repente eu tenho que achar outra mídia para continuar trabalhando com teatro, pelo menos até as coisas normalizarem? Então são frustrações. O isolamento social em si, para quem realmente está fazendo, é uma frustração, né? Ficar dentro de casa, trancado, não vai para a escola, não vê os amigos, namorado, pega pouco sol, isso tudo é muito difícil para o ser humano aguentar e a gente está lidando com isso, tem que lidar com isso, né? A gente tem que ser tolerante a essa frustração. Então, aí no diário de vivências, professor, não peguei ainda. Pega lá, pausa aí o vídeo. O bom do YouTube é isso. Responde no diário. Qual situação? Tem uma situação? Tem não, todo mundo teve. Que situação desafiadora você enfrentou com sucesso nesse momento do primeiro bimestre? E aí a gente pode estar falando especificamente da escola. Eu prefiro que seja nesse foco. Então, eu tive uma situação de eu não conseguia instalar o Google Classroom. Ai, minha preguiça não deixava eu assistir às aulas no centro de mídias. Como você superou essa situação?
Você desistiu, você achou outra forma que seja melhor, você se adequou, falou, não, tem que fazer, vou fazer desse jeito mesmo, mesmo não gostando. Como você fez isso? Ah, mas eu não fiz nada. Como é que faz para responder essa pergunta? Então a gente vai focar também, mas nesse período, da hora que a gente entrou em isolamento social até agora, como é que você fez para superar seus problemas? Então a gente pode ser um problema seu pessoal, ou de trabalho, ou, né, daí depende da sua vida, ok? Isso é uma coisa. Voltando aqui, então respondam isso aí no seu diário de vivências. E aí vamos ver essa definição rápida aí do que é tolerância à frustração. Vocês já devem ter sacado, né? Eu já expliquei, inclusive. É essa habilidade de se desenvolver estratégia para regular o seu sentimento de raiva e irritação, tentando manter a tranquilidade e a serenidade perante as frustrações. Nossa, professor, você tem isso super desenvolvido? Não, eu também fico frustrado, também fico irritado, com raiva, quando as coisas não dão certo para mim. A questão é a gente ficar achando estratégias e modulando para conseguir isso. E aí eu falo por experiência própria, quanto mais você fica calmo numa discussão ou durante um problema, mais fácil é de você resolver. É muito difícil alguém se irritar e gritar. As pessoas se irritam sim, mas é muito mais difícil as pessoas te atacarem se você mantém uma fala calma, uma coisa mais tranquila, por mais fake que isso possa ser em alguns momentos, tá? Então tentar manter sempre a tranquilidade e a serenidade perante essas frustrações, essas coisas que não deram certo, para a gente conseguir superar isso com mais facilidade. Ah, minha mãe não deixou sair, não vai deixar de jeito nenhum. Tô com raiva e tô irritada. Tá, não deixou sair. Se eu ficar tranquilo e sereno, ela vai deixar? Não. Do mesmo jeito, porque ela tem outro motivo para não deixar, provavelmente a sua segurança. Então, você vai ter que desenvolver uma estratégia para você regular esse sentimento de raiva. Então, tentar entender isso que eu acabei de falar, que também é outra competência socioemocional, que é a empatia, que é você se colocar no lugar da sua mãe e pensar, olha, de repente ela está pensando em segurança, ela está pensando que se eu sair, pode acontecer alguma coisa comigo. É uma preocupação, na verdade, com o meu bem-estar, não é porque ela não gosta de mim, né? E a resiliência emocional, cuidado com essa palavra resiliência, porque ela dá a impressão de que a gente tem que se conformar com as coisas, e não é exatamente isso, tá? Resiliência é vista um pouco como isso, você se conforma, se adapta àquela situação e vai, né? E não é necessariamente isso. A resiliência emocional, ela é uma habilidade de você aprender com situações adversas, adversa significa situações difíceis, e lidar com os mesmos sentimentos que a gente falou antes, raiva, ansiedade, medo. Então, é a habilidade de você aprender com essas situações difíceis e lidar com esses sentimentos difíceis. Se adaptar, ser flexível, saber lidar com os seus próprios problemas, não pirar e tomar decisões conscientes diante dos problemas, dos desafios para vencer os obstáculos. Isso é muito difícil. Às vezes meu Deus, estou ficando louco e tal, a gente vai lá e toma uma atitude reativa. A gente reage só. E nessa competência aí tá claro que a gente está falando de tomar uma decisão consciente, né? Fala, peraí, tá, então eu vou ter que me flexibilizar isso, eu vou ter que me adaptar nisso, tá, então é essa decisão que eu vou tomar. Por quê? Porque nós somos muito responsáveis pelas nossas próprias decisões. Então, aceitem isso, né? Tudo que você faz tem uma consequência e é você que vai ter que lidar com ela. Tá, então aí no diário eu quero que vocês respondam também essas perguntas que estava lá na aula de Centro de Mídias. Uma situação desafiadora que você conseguiu superar, qual foi uma situação? A gente já acabei de falar disso. Não precisa agora ser nesse bimestre. Especialmente na escola, isso seria muito bom se fosse na escola. Segunda pergunta, por que que essa situação foi desafiadora para você? Que de repente é uma coisa que parece boba para os outros, mas para a gente é muito difícil. Quem é muito tímido, por exemplo, falar com alguém, parece fácil para geral, mas não necessariamente é. Por que você considera importante lidar com essa situação de forma positiva? Então, por que você considerava importante você lidar com essa situação desafiadora de uma forma positiva? E como você conseguiu superar? Faltou um ponto de interrogação aí, mas
Vamos lá. Qual foi o resultado positivo disso para a sua vida? Né? Eu tenho 1000 exemplos na cabeça, eu não vou falar porque é YouTube, não vou expor ninguém. Mas na sala de vocês tem algumas pessoas que tiveram resultados positivos, superando problemas de uma forma mais calma, né? E ouvindo e sendo flexível. E aí, depois disso tudo, de responder essas perguntas, essas 5 perguntas, vamos responder. Vamos refletir, né? Quais são os meus pontos fortes nesse sentido? Eu consigo ser calmo? Eu consigo resolver as coisas na porrada? Como que eu resolvo os meus problemas, né? E seguindo em frente aí, é não pensar exatamente no que deu errado, mas sim em como você mobilizou a estratégia para tolerar a frustração, para resolver os problemas de uma forma criativa, superando algo que deu errado, né? E tentando transformar esse algo que deu errado em algo que deu certo. É totalmente entre aspas, deu errado e deu certo. Tomar cuidado também com a palavra fracasso, eu já acabei de falar dela um pouco mais atrás. Como a gente pode superar esses obstáculos na escola? E aí, quando a gente está falando de obstáculos na escola, são obstáculos de aprendizado. Ah, eu estou com dificuldade em matemática, como é que eu vou resolver essa dificuldade? Dá para resolver, dá para a gente resolver esse obstáculo. Agora, como? Né? E aí eu até coloquei na frase, desistir não é uma boa opção. Né? Se você desistir de aprender, você desiste da única coisa que ninguém pode roubar de você, que é o saber, que é o aprender. Perceba que eu falei a palavra fracasso, mas na aula não foi, né? E aí eu já falei isso também, vou repetir. Fracasso é igual a uma tentativa que ainda não deu certo. Uma coisa que não conseguiu sucesso ainda, né? Esse ainda é muito importante aqui na nossa conversa. E aí já vamos entrar na atividade já, né? 17 minutos de vídeo. Dentro das nossas possibilidades técnicas, vamos construir uma HQ, uma história em quadrinha, que mostra uma situação desafiadora que você superou. Pode ser uma das duas situações que você já descreveu ali nas outras perguntas. Pode ser boneco de palito, pode ser os super desenhos, mangá, pode ser do jeito que você achar, melhor. A questão é, eu quero que vocês façam o seu melhor. Ah, eu desenho super mal e tal, faz o seu melhor que para mim é o suficiente. Lembrando que isso também vai valer pontinho ali na disciplina de arte, aproveitando que eu sou dessa disciplina também. E lembra, essa atividade vai ser exposta. Então, quanto mais bonito ficar o trabalho, melhor é, tá bom? E aí, a gente tem uns passos aí, uma ajuda para construir HQ. Os meus passos estão um pouco diferentes do centro de mídia. Primeira coisa, divida uma folha de sulfite em 4 ou 6 quadros. Eu mandei no WhatsApp de vocês também um modelo. Pode fazer virtualmente, pode fazer no computador. Meu, do jeito que você achar melhor. Não me importa. Eu mandei lá uns modelos dessa divisão em quadros de quadrinho para vocês, mas tem um monte na internet, tá? A historinha de vocês pode ter quantos quadros você quiser, mas o mínimo é 6, né? Visto que a Turma da Mônica consegue contar uma piadinha em 3 quadrinhos, né? Antes de você começar o desenho, eu quero que vocês escrevam um roteiro. Escreve o que você vai desenhar. Isso vai te ajudar a fazer algo de uma boa qualidade, tá? E organizar a sua cabeça. Então, nesse roteiro você vai responder quem são os personagens que vão aparecer você, porque é uma situação sua, e quem mais. Ah, eu posso fingir que eu sou o Goku do Dragon Ball, o Naruto, pode. Pode entrar na ficção, mas lembra que tem que ser inspirado numa situação real. O que aconteceu? Tem que ter um conflito, tem que acontecer alguma coisa que é a situação desafiadora. Por que isso aconteceu? O que causou isso? Isso é muito importante. Como essa situação se desdobrou? Então, qual é o desenvolvimento disso? Quando vocês estudam redação, vocês veem isso também, né? Desenvolvimento, né? Quando aconteceu? Aconteceu quando você tinha 6 anos, 10, né? E o que aconteceu? Sempre que você for escrever uma história, você pode usar essas perguntas. Aí eu vou escrever uma história lá de um samurai no Japão feudal. Aí o quando vai mudar.
E é importante que as pessoas saibam, pelo desenho ou pelo que eles falam, as respostas dessas perguntas quando elas leem a história. Quem são esses personagens, o que aconteceu, por quê, como essa situação se desenrolou, quando isso acontece no mundo e o que acontece. E aí, como eu já falei lá na frente, eu não exijo os melhores desenhos e mais profissionais do mundo. Sabe? Eu só tenho que perceber que você fez o seu melhor e tentou se divertir. Essa foi a aula de projeto de vida. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado essa complementação da aula. Vou relembrar, façam as atividades no Classroom, vocês já são segundo ano do ensino médio, vocês conseguem se inscrever lá. Ai, tenho muita dificuldade, quinta-feira eu tô lá para ajudar num horário específico, eu até entro na tela de vocês, ajudo vocês. O importante é se esforçar, vamos fazer as atividades, não vamos perder esse ano. Mil beijos e bons estudos.